Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Vamos estudar Mosias, capítulos de 25 a 28, e o tema é Eram chamados povo de Deus. Estudaremos os seguintes tópicos: Posso ajudar outras pessoas a se achegarem a Jesus Cristo. Os servos fiéis de Deus procuram fazer sua vontade. Deus me perdoa livremente quando me arrependo e perdoo o próximo. Por intermédio de Jesus Cristo, podemos mudar para melhor. Deus ouve minhas orações e as responderá de acordo com sua vontade e em seu tempo. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, assistir o vídeo completo e no final deixe o seu comentário, curta e compartilhe. Introduzindo nossa aula, após quase 3 gerações vivendo em terras separadas, os nefitas estavam unidos em um só povo novamente. Então, o povo de Nef, os nefitas, eles se reuniram novamente. O povo de Lime, o povo de Alma, o povo de Mosias e até mesmo o povo de Zaraima, que não eram descendentes de Nef, agora eram todos contados como nefitas. Muitos deles, assim como o povo de Alma, queriam se tornar membros da igreja do Senhor. Portanto, todos os que desejavam tomar sobre si o nome de Cristo foram batizados e eram chamados povo de Deus. Depois de anos de conflito e cativeiro, parecia que os nefitas finalmente viveriam um período de paz. Porém, não muito tempo depois, pessoas descrentes começaram a perseguir os santos. O que foi particularmente triste a esse respeito foi que muitos desses descrentes eram os próprios filhos dos santos, ou seja, a nova geração, inclusive os filhos de Mosias e um dos filhos de Alma. O relato fala da visita milagrosa de um anjo, mas o verdadeiro milagre dessa história não é sobre anjos aparecendo para os filhos rebeldes. A conversão é um milagre que, de uma maneira ou de outra, precisa acontecer com todos nós. Então, olha só como é precioso e maravilhoso esse conteúdo que está aqui no livro de Mosias, que nós vamos poder estudar neste momento. E eu convido você a ficar aqui comigo até o final para nós aprendermos sobre esses ensinamentos e tudo o que aconteceu dessa nova geração que foi descrente, que não seguiu aí os ensinamentos dos seus pais e se desviaram e foram para o caminho da iniquidade. Então, nós vamos aprender com esses ensinamentos hoje. E o primeiro tópico é: posso ajudar outras pessoas a se achegarem a Jesus Cristo. E aqui do lado direito nós vemos uma imagem, né, de duas missionárias da igreja ensinando aí um casal a respeito do Evangelho e ajudando eles a se achegarem a Jesus Cristo, que é o tópico dessa aula. E nós sabemos que existem missionários no mundo todo fazendo esse trabalho de ajudar outras pessoas a chegarem-se a Jesus Cristo. Não só missionários, mas também membros da igreja têm um papel importante nesse trabalho de pregar o Evangelho e ajudar as pessoas a se achegarem a Jesus Cristo. Mosias 26 diz assim: Ora, aconteceu que havia muitos da nova geração que não podiam compreender as palavras do rei Benjamim. Lembra aquele discurso do rei Benjamim que foi dado e muitos acreditaram nas palavras do rei Benjamim? Então, aqui está falando que muitas daquelas pessoas que estavam lá eram criancinhas na época, quando Benjamim disse ao seu povo. E essas criancinhas, elas cresceram e elas não acreditavam na tradição de seus pais. Não acreditavam no que fora dito sobre a ressurreição dos mortos, nem acreditavam no que se referia à vinda de Cristo. Então, os pais passaram a ouvir o discurso do rei Benjamim, ouvir o discurso do rei Benjamim, se arrependeram, acreditaram em guardar os mandamentos, acreditaram em Jesus Cristo, no plano de salvação, porém, aqueles filhos que eram crianças na época não acreditaram nas tradições e nos ensinamentos dos seus pais e tiveram essa dificuldade aí de guardar os mandamentos e seguir os mesmos caminhos dos pais.
Ora, por causa de sua incredulidade, não podiam compreender a palavra de Deus, e seu coração estava endurecido. E não queriam ser batizados, nem desejavam unir-se à igreja. E formavam um povo à parte quanto à sua fé, e assim permaneceram para sempre, sim, em seu estado carnal e pecaminoso, porque não queriam invocar o Senhor seu Deus. Então, nós aqui vemos os filhos que não querem seguir os ensinamentos dos pais, e isso será que acontece nos dias atuais? Será que existem alguns filhos que não estão querendo ir para a igreja e seguir os ensinamentos, e acompanhar os seus pais aí na sua ida para a igreja, para tomar o sacramento, para assistir às aulas, participar das atividades da igreja? Será que está sendo muito difícil para pais levar seus filhos para a igreja? Então, nós vamos aprender aqui qual foi esses ensinamentos e de que maneira nós podemos aplicar na nossa vida. Porque todos esses ensinamentos, esses tópicos do Vem Segue-me, nós devemos procurar aprender e tirar aí o conteúdo para que a gente possa aplicar na nossa vida. Vamos ver aqui, continuando. Ora, no reinado de Mosias não chegavam em número a metade do povo de Deus, mas, devido às dissensões entre os irmãos, tornaram-se mais numerosos. Porque aconteceu que enganaram com suas palavras lisonjeiras e muitos dos que pertenciam à igreja e fizeram com que cometessem muitos pecados. Tornou-se necessário, portanto, que aqueles que cometiam pecados e que pertenciam à igreja fossem admoestados pela igreja. Olha só aqui o problema que estava acontecendo. Além de eles não acreditarem nas tradições e nos ensinamentos dos seus pais, eles estavam é, convertendo os membros da igreja a se desviarem do caminho. Olha só o problema dessa, dessa influência negativa na vida daquelas pessoas que frequentavam a igreja e começaram a dar ouvidos àqueles que estavam afastados, aqueles filhos que estavam afastados, aquela nova geração, né, que não estava seguindo os ensinamentos. Eles começaram a desvirtuar os membros da igreja. O próximo tópico. Antes de entrar no próximo tópico, vale a gente tirar essa conclusão, né, de que nós devemos tomar esse cuidado. Não é porque somos membros da igreja, que vamos para a igreja junto com nossos familiares, que os nossos filhos vão ter um testemunho assim como o nosso. Na verdade, eles devem ter o seu próprio testemunho. Nossos filhos devem ler o livro de Mórmon, devem ler as Escrituras, fazer suas próprias orações, eles devem perguntar a Deus sobre todas as coisas referentes ao seu reino de Deus, principalmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eles devem ter o seu próprio testemunho. E aprendemos também que nós devemos tomar cuidado com aquelas amizades que são amigos nossos, mas que não são boas influências, porque esse tipo de pessoa pode nos desviar do caminho de Deus e pode fazer com que a gente caia em tentação e cometa pecados. Então, essa lição aqui desse tópico, a gente aprende que nós devemos tomar cuidado com essas coisas, com que tipo de amizade que nós escolhemos para a nossa vida, que tipo de pessoas que nós queremos andar para ter influência positiva na nossa vida. E aprendemos também que não é porque os nossos filhos vão para a igreja conosco que eles vão permanecer no caminho. Então, nós devemos procurar incentivar, ensinar e fortalecer os nossos filhos para que eles continuem nutrindo e sendo nutridos pela boa palavra de Deus, mas que principalmente eles tenham o seu próprio testemunho, que eles possam ter o seu próprio testemunho e seguir no Evangelho de Jesus Cristo. Os pais plantam a semente, eles regam a semente, cultivam a semente, né? Cultivam ali uma boa palavra, mas depois que o filho cresce, ele tem que continuar fazendo esse trabalho por si mesmo. Próximo tópico: os servos fiéis de Deus procuram fazer sua vontade. Mosias 26, 13. E então o espírito de Alma tornou a perturbar-se, e dirigindo-se ao Senhor, perguntou-lhe o que deveria fazer a respeito do assunto, porque temia proceder mal aos olhos do Senhor.
E aconteceu que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ouviu a voz do Senhor dizendo: Abençoado és tu, alma, e abençoados são os que foram batizados nas águas de Mormon. Abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. Então, o Senhor está falando que Alma ele era muito abençoado por ter sido batizado, principalmente, né, e pela preocupação que ele estava tendo com essas pessoas que estavam se desviando do Evangelho. E aconteceu que Alma, quando ouviu estas palavras, escreveu-as a fim de conservá-las e de poder julgar o povo daquela igreja de acordo com os mandamentos de Deus. Então ele precisava julgar ali aquelas pessoas que estavam cometendo ali seus pecados, ele precisava colocar em ordem. Ele consultou o Senhor. E aconteceu que Alma julgou de acordo com a palavra do Senhor os que haviam sido apanhados cometendo iniquidades. Então, todos aqueles que cometeram iniquidade, eles precisaram passar por um julgamento, e Alma fez esse trabalho de poder chamar as pessoas ao arrependimento. As pessoas precisavam ali se confessar, se arrepender dos seus pecados para poder colocar a sua vida em ordem. Então, Alma tinha esse trabalho para fazer aí, por isso ele consultou o Senhor e consultou as Escrituras. Ora, todas essas coisas foram feitas por Alma e seus companheiros, que dirigiam a igreja agindo com toda a diligência, ensinando a palavra de Deus em todas as coisas, sofrendo toda espécie de aflições, sendo perseguidos por todos os que não pertenciam à igreja de Deus. Então, olha só, Alma sendo perseguido aqui como dirigente da igreja, né, e agindo aí, ensinando as palavras de Deus ao povo. Ele sofreu muito aí para poder colocar a vida das pessoas em ordem. E admoestavam seus irmãos e eram também admoestados, cada um pela palavra de Deus, de acordo com seus pecados, ou seja, com os pecados que havia cometido, tendo recebido o mandamento de Deus para orar sem cessar e render graças por todas as coisas. Então havia um caminho para as pessoas seguirem quando eles se arrependiam de suas iniquidades, seus pecados, e eram julgados ali por Alma, eles tinham que seguir aquele caminho do arrependimento e não mais cometer os erros. Próximo tópico. Deus me perdoa livremente quando me arrependo e perdoo o próximo. Eu convido você a ficar aqui até o final. Essa é uma aula curta, tem bastante conteúdo valioso. E fique aqui comigo que eu vou terminar em breve. Pois eis que esta é minha igreja. Quem quer que seja batizado, será batizado para o arrependimento. E quem quer que recebas, acreditará em meu nome, e a esse eu perdoarei liberalmente. Então, ou seja, se você quer ter os seus pecados perdoados, tá aqui, ó. Deus me perdoa livremente quando me arrependo e perdoo o próximo. Então, Deus ele vai te perdoar se você se arrepender dos seus pecados e também nós temos esse dever de perdoar o nosso próximo. E de que maneira nós recebemos o nosso perdão? Como eu disse, nos arrependendo dos nossos pecados e sendo batizados. Como diz a Escritura aqui, pois eis que esta é minha igreja, e quem quer que seja batizado, será batizado para o arrependimento. E quem quer que recebas, acreditará em meu nome, e a esse eu perdoarei liberalmente. Ou seja, qual for o pecado que nós cometemos, só existem dois pecados imperdoáveis que existem, né? Derramar sangue inocente e negar a presença do Espírito Santo após obter um testemunho dele. Então, esses são os dois pecados imperdoáveis. Mas, tirando esse, todos os outros pecados, existe uma saída, existe uma solução. Se você tem algum pecado na sua vida e está assistindo essa aula aqui, saiba que você pode se arrepender, pode ser batizado, pode seguir os ensinamentos de Deus, guardar os seus mandamentos, e você pode se preparar para voltar à presença de Deus, graças ao arrependimento, graças ao perdão, à misericórdia de Deus. E continuando, porque sou eu que tomo sobre mim os pecados do mundo, porque fui eu que criei o homem, e sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Pois eis que em meu nome eles são chamados, e se me conhecerem, levantar-se-ão e terão lugar à minha mão direita eternamente.
Então, o próprio Senhor falando com cada um de nós aqui que é possível nos arrependermos, porque Ele vai poder nos colocar ali à sua direita. Digo-te, portanto, vai e o que transgredir contra mim julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. E se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu o perdoarás e eu também perdoarei. Então, se você tem alguma pessoa que você quer e precisa perdoar na sua vida, faça isso. E se você perdoar, o Senhor também fala que ele também vai perdoar. Sim, tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Olha quão misericordioso é o nosso Salvador, nosso Pai Celestial, que ele vai nos perdoar todas as vezes que nós pedimos perdão, confessar os nossos pecados e nos arrependermos. Se nós nos arrependermos, Deus vai estar sempre dando uma nova oportunidade para nós. E também vos perdoareis uns aos outros vossas ofensas. Pois em verdade vos digo que aquele que não perdoar as ofensas de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará sobre si condenação. Ou seja, se você quer ser perdoado, você precisa também aprender a perdoar outras pessoas. E eu sempre falo que perdão é uma questão de saúde. Se você quer ter saúde para a sua vida, perdoe as pessoas. Você não quer desenvolver câncer, perdoe as pessoas. Porque a maioria dos problemas de saúde, mais de 90% dos problemas de saúde, está relacionado à nossa emoção, aos nossos sentimentos. Então, o perdão, você precisa liberar ele. Você precisa perdoar as pessoas, perdoe quem for necessário perdoar na sua vida, e você vai eliminar esse sentimento de angústia dentro de você, e isso faz com que você tenha saúde. Olha só que beleza que é você poder aprender a perdoar, tirar aquele sentimento ruim dentro de você. Você vai ter mais saúde, você vai ser mais feliz. Então, a Escritura está falando isso e é dessa maneira que nós devemos fazer. Próximo tópico: por intermédio de Jesus Cristo, podemos mudar para melhor. Sem dúvida nenhuma, sem Jesus Cristo, nós não conseguimos ser melhores. Mosias 28. E assim agia o Espírito do Senhor sobre eles, porque eram os mais vis pecadores. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, julgou prudente poupá-los. Não obstante, eles padeceram muita angústia por causa de suas iniquidades, sofrendo muito e temendo que viessem a ser lançados fora para sempre. Então, ou seja, quando você comete pecado, você vai ter esse sentimento de angústia. Quando você também não perdoa o seu próximo, como eu disse antes, você também vai ter esse sentimento de angústia. A angústia aqui pela falta do perdão e também a angústia se você está cometendo algum pecado, se você está quebrando a lei da castidade, se você está cometendo algum erro na sua vida e não confessou, não se arrependeu, não ressarciu o prejuízo que você deu para a pessoa e não seguir os passos do arrependimento, você vai trazer sobre si esse sentimento de angústia. E como eu disse, você pode até desenvolver doenças por causa disso. E o Senhor disse-me: Não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas. Os servos, aqui uma declaração de um discurso do Elder Bednar. Eu tirei um trecho aqui, ele diz o seguinte: os servos autorizados do Senhor não se cansam de ensinar que um dos propósitos principais de nossa existência mortal é sermos transformados espiritualmente por meio da expiação de Jesus Cristo. Alma declarou: Não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas. Então, esse foi um discurso do Elder Bednar, um trecho do discurso do Elder Bednar. E ele finaliza citando: E tornam-se assim novas criaturas, a menos que façam isto, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Então, se você quer herdar o reino de Deus, tornar uma nova criatura,
Basta você se arrepender dos seus pecados, procurar os missionários aí, ou assísteres, como tem aqui as missionárias nessa imagem do lado direito, se arrepende, toma sobre si o nome de Jesus Cristo, faz o convênio através da ordenança do batismo, porque sem a ordenança do batismo nós não podemos voltar à presença de Deus. Então, todos nós precisamos ser batizados por servos autorizados do Senhor. Como diz aqui em cima, servos autorizados do Senhor que não se cansam de ensinar, né? Porque nós sabemos que Deus tem um propósito e que ele nos utiliza como instrumentos em suas mãos para realizar a sua obra aqui na terra. Último tópico, fique aqui comigo que eu estou terminando. Só tem mais uma citação. Deus ouve minhas orações e as responderá de acordo com sua vontade e em seu tempo. Olha só, Deus ele ouve nossas orações e ele vai responder de acordo com a vontade dele e no tempo dele. Não adianta nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e do tempo, no tempo que a gente quer. Não é assim que funciona. Mosias 27:14, para encerrar. E disse mais o anjo: Eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com sua fé. Então, se você quer saber se Deus ouve as suas orações, pode ter certeza que ele ouve as nossas orações, responde no tempo dele, da maneira dele, mas ele sempre vai estar ouvindo as orações daquele que possui fé. Então nós precisamos, como diz a escritura aqui, elas serão respondidas conforme a nossa fé. Precisamos aumentar, nutrir a nossa fé, ler as escrituras para que as nossas orações sejam respondidas. Como nós aprendemos nas aulas anteriores, aqueles que não agem com fé, não guardam os mandamentos, o Senhor vai deixar essa oração para ser ouvida lá no último da fila. Então, aqueles que têm mais fé, que guardam os seus mandamentos e vivem em retidão, esses vão para o primeiro da fila para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Que nós possamos aprender sobre isso. Deixo aqui essa aula com vocês, convidando a participar aqui conosco na próxima semana, que nós vamos estudar Mosias 29 e vamos entrar no livro de Alma. E se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui. Se você tem um testemunho sobre uma oração, se você tem uma experiência sobre uma oração que o Pai Celestial respondeu na sua vida, deixe aqui o seu testemunho sobre a oração. Se você também orou para perguntar a respeito da igreja, como foi a sua conversão, assim como muitos foram convertidos nesse povo de alma, que se arrependeu e que foi convertido, conta para nós como foi um pouco da sua conversão, se você tem esse desejo de compartilhar e ajudar os outros aqui que estão estudando e aprendendo conosco, a saberem como é essa experiência, para que eles possam ter também aí suas orações respondidas. E se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link aqui abaixo, solicite seu exemplar que ele vai chegar até a sua casa. Assista os livros de Mórmon aqui também no canal, para que você possa aprender mais ainda. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço, até a semana que vem.